Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos encerrando nossa primeira semana de aula. Na quarta-feira, nós tivemos duas videoaulas sobre os projetos. Agora, hoje, eu vou voltar lá no livro de vocês de língua portuguesa, no finalzinho do capítulo 4, porque nós temos ainda algumas atividades por fazer. Então, vocês vão finalizar agora essas atividades, mas para isso eu vou voltar aqui na teoria para nós fazermos uma revisão rápida para vocês se recordarem aí a respeito das orações subordinadas adverbiais e, de forma específica, a pontuação das orações subordinadas adverbiais, porque no semestre passado nós já estudamos aí essas orações subordinadas. Já vimos todas as classificações, então agora nós vamos revisar aí a questão da pontuação, tá bom? De forma rápida. E nós vamos também iniciar o encerramento do capítulo 4 já com a leitura do texto, porque aí na próxima semana eu já farei somente a correção das atividades, tá bom? Então agora vamos ver aqui os exemplos e vamos falar novamente sobre a pontuação dessas orações adverbiais e passaremos para o texto do encerramento do capítulo, tá bom? É importante que vocês peguem os livros de vocês, tá? Acompanhem aí a leitura e também a teoria. E aí, mandei lá no grupo para vocês as atividades, né? E no final do slide também nós vamos falar, tá bom? Então vamos lá. Nós estudamos aí, desde o 8º ano, nós estudamos em língua portuguesa período composto, né? Aí nós temos período composto por coordenação, período composto por subordinação. Aí lá no 8º ano, no segundo semestre, nós já trabalhamos de forma específica as orações coordenadas. No início do nono ano, nós revisamos rapidamente essas orações coordenadas e passamos para as subordinadas, porque é um conteúdo mais extenso e mais complexo. Mas agora nós encerramos, né? No bimestre passado, só ficaram essas atividades para serem realizadas agora, então nós vamos retomar aqui rapidamente o que vocês vão precisar para realizar essas atividades, tá bom? Então veja só, aqui nós temos a pontuação das orações subordinadas adverbiais. E aí nós temos que lembrar, né? Essas orações subordinadas adverbiais, elas têm uma função sintática, né, de adjunto adverbial. E quando nós trabalhamos, né, os adjuntos adverbiais, trabalhamos os advérbios, né, nós vemos que eles são termos acessórios. Eles geralmente ficam no final da oração, mas por serem acessório, eles podem ocupar tanto o início quanto o meio da oração. Mas quando ele está deslocado, ele precisa receber pontuação, ele precisa ser isolado. Como as orações subordinadas adverbiais funcionam como adjunto adverbial, funcionam, né, como advérbio, essa regra é a mesma. Quando nós temos a oração subordinada adverbial deslocada, ela vai ser separada por vírgula ou travessão, certo? Vamos ver aqui, que primeiro nesse quadro laranja. As orações subordinadas adverbiais desempenham a função sintática de adjuntos adverbiais da oração principal. Então, essa oração ela é adjunta de nominal da oração principal. Temos que lembrar, né, que as orações subordinadas são aquelas que sempre desempenham uma função sintática em relação à outra. Portanto, quando estão deslocadas, assim como os adjuntos adverbiais, devem ser isolados por vírgula ou travessão, caso haja intenção de dar ênfase, tá bom? Então, quando nós encontramos ali o travessão, é porque é para dar ênfase àquela oração que está deslocada, tá? E aí nós temos aqui os exemplos do próprio livro. Trouxe eles para vocês porque vocês têm fácil acesso e são diversos exemplos, tá? Para compreendermos muito bem. Veja só, que nós temos no exemplo A.
Ele nunca tem dinheiro no fim do mês. Quando ele não tem dinheiro no fim do mês, aqui eu tenho uma adjunta adverbial de tempo. Agora, já que ainda na A nós temos ele nunca tem dinheiro quando o mês está terminando. Aqui eu tenho uma oração. Está terminando. Nós temos aqui a presença do quando, que indica tempo. Lembram-se que nós temos uma oração subordinada adverbial temporal, porque expressa aí, né, tempo, uma ideia de tempo. Está no final da oração, então, depois, né, da oração principal. Portanto, temos aqui não há necessidade de ter vírgula, porque não está deslocado, certo? Então, se o adjunto adverbial ou se a oração subordinada adverbial está no final, não está deslocado, não há necessidade de pontuação de vírgula ou travessão. Agora aqui na B. No início da manhã, muitas pessoas preferem fazer seus exercícios físicos. Veja só, mais uma vez aqui, nós temos uma adjunta adverbial de tempo, porque, veja só, no início da manhã, quando as pessoas preferem fazer exercícios físicos? Na manhã, durante a manhã. Então, aqui nós temos uma adjunta adverbial de tempo, é só adjunto porque não tem verbo, não é oração. Agora, quando nós passamos aqui ainda para B no segundo período, nós temos quando a manhã inicia, olha o verbo. Então, aqui já é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando a manhã inicia, muitas pessoas preferem fazer seus exercícios físicos. Veja só, tanto o adjunto adverbial quanto a oração subordinada adverbial agora estão no início do período. Então, está o que? Deslocado. Elas estão deslocadas. Veja só a presença da vírgula, então é necessário utilizar a vírgula para isolá-las, ok? Para isolar tanto o adjunto quanto a oração. Agora aqui na C. Ele teve de economizar bastante para comprar o carro. Para a compra do carro. Aqui não tem verbo, né? A compra é substantivo, então adjunto adverbial de finalidade. Qual a finalidade, né, dele economizar bastante? Comprar o carro. Agora, ele teve de economizar bastante para que pudesse comprar o carro. Aqui já a presença do verbo. Então, é uma oração subordinada adverbial final. Funciona como adjunto adverbial, mas é uma oração. Aqui, mais uma vez, estão aí no final da oração do período. Portanto, não temos a presença da pontuação. Agora, no último exemplo, ela percebia, à medida que os anos passavam, que ainda podia ser muito feliz. Nós temos aí uma oração subordinada adverbial que está no meio do período. Então, é necessário o uso da pontuação. Aqui, nós temos o travessão, tá bom? Pode ser tanto vírgula quanto travessão. Aqui é o travessão. Como está no meio aqui do período, nós temos tanto no início quanto no final dessa oração subordinada adverbial proporcional. Ideia de proporção, à medida que os anos passavam, ok? Então, é isso. Se está no meio ou no início da oração ou do período, é preciso utilizar a pontuação. Agora, vocês vão fazer as atividades e, para o encerramento do capítulo, eu já vou iniciar a leitura do texto, porque assim ficam somente as atividades, ok? Então, é o encerramento do quarto capítulo. Aí nós temos, antes de começar a ler, a crônica que você vai ler agora é de autoria do escritor Valcir Carrasco e foi publicada em sua coluna na revista Época. O texto tem como tema um problema muito comum atualmente, sobretudo na comunicação digital, a divulgação e circulação de fake news, notícias falsas. Mesmo quem se previne constantemente ao navegar em portais de notícias, certamente já caiu em algum clickbait ou em alguma notícia fake. De acordo com o grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação, GPOPAI, somente no Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas divulgam notícias falsas sobre política.
O vídeo Por que você acredita em fake news? No canal Nerdologia, procura explicar de forma abrangente e engenhosa os motivos por trás do poder atrativo depositado em notícias de procedência duvidosa, alertando o público para as possíveis artimanhas usadas com o objetivo de manipular influências e informações. Então, aqui nesse QR Code, nós temos aí o link para esse vídeo, tá bom? Você pode assisti-lo. Ou digitar o nome dele lá no YouTube, né? Você vai encontrar aí no seu navegador, tá? Vamos lá para o nosso texto, para a crônica de Valcir Carrasco, o ano das fake news. As fake news terão um papel avassalador na política dos próximos meses. Valcir Carrasco é um texto de 2018. Estava em um almoço de família. Minha prima Júnia comentou sobre minha novela, O Outro Lado do Paraíso, exibida pela TV Globo. Estava no salão de cabeleireiro. Conversa vai, conversa vem, uma senhora avisou. Soube que a personagem da Grazi vai se envolver com o menino, filho da Clara. Minha prima argumentou. Impossível. Como naquele horário poderiam apresentar uma trama dessas? A mulher tinha certeza. A notícia corria boca a boca. Eu sou o autor da novela. Uma mulher e um menino? Jamais. Se eu escrevesse esse absurdo para o horário, a emissora nunca exibiria, porque tem um código ético. Mais ainda, o Estatuto do Menor também não permitiria que a cena fosse gravada. Essa não é a primeira notícia absurda sobre minha novela. Um pastor evangélico já declarou que haveria uma história homoafetiva entre dois garotos de 8 anos. Imagino que esse pastor tem uma mente doentia. De onde ele tirou uma mentira desse tamanho? Novamente, a história correu como um rastilho de pólvora entre toda a internet. Nem na sinopse essas tramas foram sequer insinuadas. Invenção pura. Recentemente, um site publicou uma notícia errada, sem pé nem cabeça. Reclamei. Pediram desculpas, tinham tirado de uma revista. Por trás da reportagem havia uma longa cadeia de mentiras. Não era culpa do site, apenas ecoava notícias falsas. Mais tarde, surgiu a notícia de que eu teria mudado todo o rumo da novela. Sempre ressaltei que é inspirada em O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Basta ler o livro para descobrir que não mudei uma linha. Mas e daí? Pouca gente leu. Até meu irmão veio perguntar se eu tinha mudado em função da audiência. De tempos em tempos, a vida de um ator ou atriz famosos é defasada, devassada. Falam de eventos nunca vividos. Eu mesmo já passei por isso. Certa vez, publicou-se que eu fui à Ilha de Caras, devidamente acompanhado. Nunca pisei na Ilha de Caras. Era para pretensamente devassar minha vida íntima. Já perdi a conta das vezes em que fui a um coquetel e fiz um selfie a pedido de alguém. A pessoa publica em seu Instagram e algum site publica o selfie, inventando um caso de amor com gente que nem conheço bem. Rapazes, é óbvio. Imagino o que passam por causa de falsas notícias. Família perguntando, mãe chorando e ninguém acreditando em suas negativas. Afinal, está lá a foto. Mas quem hoje, sendo mais ou menos conhecido, se recusa a um selfie? Qual a origem desses furacões, dessas notícias falsas e desagradáveis sobre a novela? Sou um cara religioso, tenho fé em Nossa Senhora Aparecida, pertenço à Ordem Rosa Cruz Amorque, escrevo para crianças e jovens além da televisão. Mal saio de casa.
Quem inventa minha vida? Estou na televisão há bastante tempo. Não era assim. Cheguei a ser diretor da Contigo, especializada no mundo da fama. Meu lema era jamais mentir, nem insistir na intimidade dos atores. Ao contrário, acompanhar suas causas. Só depois me tornei autor de Pedra Virei Vidraça. Que pedras enfrento hoje? Sites publicam fake news sem nunca enviarem perguntas para constatar se são verdadeiras. O ideal seria que as pessoas só confiassem em informações de revistas e jornais conhecidos, assim como em seus sites, onde as notícias são averiguadas, mas não é assim que acontece. Sou paranoico? Tenho a convicção de que fake news são criadas propositalmente, sem citar nomes, mas até por concorrentes da emissora. Não posso provar, mas no exterior já existem agências de fake news. Elas foram fundamentais na campanha de Trump à presidência dos Estados Unidos. E nós agora? Temos uma campanha presidencial pela frente. Governadores, deputados, agências de fake news disfarçadas, já há. Estou certo de que as fake news terão um papel avassalador na política dos próximos meses. Vidas íntimas serão devassadas ou inventadas, candidatos enterrados vivos. A internet terá um papel fundamental divulgando mentiras. Já vivo recebendo alertas de todos os tipos, aterrorizantes, sobre quedas de energia, golpes em gestação. No momento em que os candidatos mostrarem quem são, será o caos. Minha experiência árdua com as fake news em novelas é sólida e me aterroriza quando entra no terreno da política. Vamos ouvir mentiras de todos os lados, sobre todos os candidatos. O objetivo: desestabilizar. Repito, nada é inocente. Haverá ondas de notícias falsas. Neste ano, as fake news desembarcarão mais que nunca na política nacional. Salve-se quem puder. E nós que vivemos aí o 2018 já, né? Essa crônica foi escrita no início de 2018. Nós vimos que realmente ocorreram aí uma onda uma tsunami, né, de fake news, tanto que foi uma expressão que ficou muito conhecida na época, né, as notícias falsas e tal. Valcir Carrasco já falou sobre isso lá no início do ano. Pessoal, agora, né, vocês vão fazer as atividades aí das páginas 213 a 217, vão fazer e já vão me mandar, tá bom? Agora, porque o que acontece? Na segunda-feira era o dia de nós termos nosso plantão presencial e realizar as atividades, né? Era o dia que eu mandava as atividades para vocês. Porém, ocorreu uma alteração aí no meu horário, não estarei mais com vocês na segunda-feira. Minha aula presencial passará para a quinta-feira, então segunda não teremos nem aula presencial, nem videoaula de língua portuguesa. Terça-feira eu já vou fazer a correção dessas atividades, então você tem que mandar até terça-feira, ou seja, hoje ou segunda-feira, tá bom? Não se esqueça o e-mail maxnayara@yahoo.com. Envie lá qualquer dúvida, mande mensagem aí, tá bom? Até 11 horas no WhatsApp, que eu os auxilio, certo? Isso daí é o encerramento do capítulo 4, porque semana que vem nós já vamos correr aí para o 5º capítulo, certo? Pessoal, desejo que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana, bom descanso para vocês, tá? E até a próxima aula.